Nesse vídeo, eu quero demonstrar uma técnica indispensável ao trabalho com som que se chama compressão. Vamos dar uma olhada nesse arquivo de áudio que eu tenho na minha tela e só de olhar para ele vocês vão perceber que tem uma coisa errada aqui. Não é necessário executar esse material para perceber que é a primeira metade dessa gravação, esse cara aqui, vai ser muito mais alta do que esse sujeito aqui. Isso gera um problema, porque é mais ou menos como se a pessoa que estivesse escutando a sua gravação tivesse que correr para o botão de volume para diminuir a intensidade no primeiro instante e depois tivesse que retornar esse mesmo botão para aumentar o ganho no segundo instante, o que não é legal. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Em outras horas, um áudio pode ser muito alto. Em outras horas, o mesmo áudio pode ser bastante baixo. Bom, como vocês viram, o resultado final não é bom. Para reforçar o que eu quero dizer, eu vou pegar esse cara aqui que permite que eu veja de maneira mais clara o que eu estou mostrando para vocês. Se eu empurrar essa aba aqui e colocar ela desse jeito, eu consigo medir ah, o som dentro da escala de decibéis. Isso é importante por uma série de razões. Preste atenção no que vai acontecer agora. Algumas horas um áudio pode ser muito alto. Vocês percebem que esse som chega num ponto em que se aproxima perigosamente dessa marca de 0 decibéis. Isso não é bom. Aliás, não é bom quando uma faixa de áudio chega nesses extremos aqui. Se eu tocar do ponto em que começa a segunda parte, em outras horas, o mesmo áudio pode ser bastante baixo. A gente percebe que tem alguma coisa errada nesse material. Numa gravação de som profissional, e é isso que faz uma gravação de som profissional ser profissional, pouco importa se a pessoa que fala ou canta grita ou sussurra. Por mais alto que a pessoa fale ou por mais baixo que ela sussurre, ainda assim a gente tem a impressão de que todos os sons estão claros. É mais ou menos o mesmo efeito de quando, numa ocasião em que duas pessoas falam, uma fala mais alto do que outra, e por alguma razão o som estoura, e o efeito é muito desagradável no ouvido da gente. Bom, eu acho que todo mundo já entendeu que, por uma série de razões, isso não é bom. O que se faz para que todos os sons permaneçam dentro de uma certa escala homogênea é comprimir esse som. Ou seja, fazer com que as partes que parecem muito altas se tornem mais baixas. E assim o resultado final pareça mais homogêneo. É mais ou menos como quando a gente olha para um horizonte, só que entre a gente e esse mesmo horizonte tem prédios. Se alguns prédios forem mais altos do que outros, é possível que a gente não consiga observar o céu. Se os prédios da frente, aqueles que estão mais próximos da gente, forem mais altos do que os prédios de trás, a gente não vai conseguir ver o telhado das casas. Comprimir um som é mais ou menos alguma coisa como fazer com que todos os telhados fiquem num nível mais ou menos homogêneo, para que a gente consiga enxergar o horizonte. Ok, bom, ao final dessa explicação eu queria demonstrar algumas coisas que são importantes para entender o que está em jogo. E vocês me permitam, eu vou ter que entrar numa questão um pouco técnica daqui para frente. Ok, bom, eu vou tentar então comprimir esse som. Para fazer isso, eu vou selecionar esse trecho aqui. E como eu sou um sujeito um tanto paranoico, eu vou duplicar essa banda de som para que eu consiga, de uma certa maneira, ter a dimensão clara do que vai acontecer. Para fazer isso, eu venho em Edit, Duplicate. Agora eu tenho duas barras de som idênticas. Eu vou calar esse cara de baixo para que eu possa só ouvir o áudio de cima.
certo? Para fazer isso, eu venho aqui e clico em solo. E automaticamente, quando eu tocar o play, eu fizer qualquer coisa nesse som, eu vou ter única e exclusivamente a barra de cima, certo? Então eu vou vir aqui, selecionar esse áudio, vou vir aqui em Effect, em Compressor. Quando eu faço isso, abre essa janela com uma série de especificações técnicas. Eu queria que a gente pudesse conversar sobre duas agora. E numa outra ocasião a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre as demais. Os dois comandos mais importantes quando se comprime um som é esse primeiro cara aqui, que se chama threshold, e esse segundo cara aqui, que se chama ratio. Eu vou explicar em detalhes o que cada um deles significa no próximo filme. Mas por enquanto eu queria só demonstrar o que pode acontecer quando a gente reduz essas frequências muito altas para um nível mais amigável. Eu cheguei em duas medidas de threshold e de ratio, que é de menos 24 decibéis aqui. Eu vou explicar o que isso significa no próximo filme. E num ratio de 4:1. Quando eu fizer isso, automaticamente esse cara se torna esse cara aqui, se torna esse cara aqui. E se eu executar esse áudio, ele certamente vai parecer mais baixo, mas ao mesmo tempo vai parecer mais homogêneo. Vamos ver o que acontece. Algumas horas um áudio pode ser muito alto, em outras horas o mesmo áudio pode ser bastante baixo. Melhor. Enfim, o volume em geral ficou menos intenso, mas o resultado final parece mais interessante. Quando eu reduzo essas frequências para que eles fiquem com essa cara, eu posso fazer com que todas elas subam de maneira mais ou menos homogênea. É como se eu compactasse uma pilha que parece muito grande, ela ficasse menor e depois eu aumentasse, ou melhor dizendo, amplificasse esse som de uma vez só. Para fazer isso, eu venho em Effect, Amplify, e eu vou indicar aqui em quantos decibéis eu pretendo amplificar esse som. Eu vou introduzir um volume de 7 decibéis. E depois eu posso comentar como eu cheguei nesse valor. Quando eu clico em OK, vocês percebam que o resultado parece mais interessante. Algumas horas um áudio pode ser muito alto, em outras horas o mesmo áudio pode ser bastante baixo. Se a gente comparar aquilo que era o ponto de onde partimos, algumas horas um áudio pode ser muito alto, em outras horas o mesmo áudio pode ser bastante baixo. Melhor, não? Essa é então a maneira pela qual a gente comprime um áudio no Audacity. No próximo filme, eu volto para explicar com mais detalhes o que aqueles dois comandos significam.